Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de diário de trade, mais um episódio. Então hoje a gente vai do episódio 18 do 11, com a prévia para o dia 19 do 11, sexta-feira. Hoje vindo um pouco comentar com amargor no coração devido ao stop. Infelizmente o índice não foi agradável para nós. Levei 2 stops e tive que parar de operar devido ao meu plano de trade. Tá? O dólar em si, houve movimentos interessantes, houve possibilidades de operação, deu para fazer algumas operações no dólar, mas como eu já tinha atingido o stop, o dólar acabei ficando positivo, mas o índice, infelizmente, não foi o meu dia de ter resultados. Vamos começar a mostrar as operações no índice. Tá? Então a gente começou com um dia bem interessante. Para quem assistiu o vídeo anterior, eu já tinha falado da prévia, então quem pegou a prévia do diário, cheguei a comentar que provavelmente o mercado estaria trabalhando dentro dessa região, então ele não sairia dessa região aqui, ele deixaria pavio para cima e para baixo. Não achei que ele ia romper fundo, mas ele rompeu, mas imaginei já que ele ia trabalhar com pavio para cima e pavio para baixo. Tá? Vamos só rever aí as possibilidades de entradas no começo do dia. Então nós tivemos uma abertura até que interessante, tá? Estávamos num acúmulo considerável, o mercado já abriu buscando romper esses topos, imaginava ele vir buscar esses topos aqui para manter-se uma tendência de alta ou para vir corrigir uma parte dessa queda que ele fez no dia anterior. Então tivemos a subida, uma queda, um apoio aqui nas regiões de suporte da média de 20, da média de 8, da média de 200, para possibilitar numa compra. Então, quem fez essa primeira compra aqui no começo do dia foi bem interessante, porque fez a compra, conseguiu romper topo, era o alvo para ser atingido, e depois imaginei ter a continuidade, porém ele voltou e voltou bastante. Tá? Novamente, ele veio testar essas regiões de fundo. Imaginei que aqui ele tomaria uma nova tendência de alta para vir buscar o topo e vir buscar essas regiões de subida. Infelizmente levei o primeiro stop nesses pontos. Depois busquei fazer uma nova entrada de compra e infelizmente levei um segundo stop onde me tirou do jogo nesse exato momento. Tá? Então levei o stop aqui primeiramente, depois levei um segundo stop. Eu não fiz essa entrada de compra porque eu estava posicionado no dólar. Tá? Depois disso, o mercado ele toma uma tendência, imaginávamos que ele viria para baixo, depois ele começa a fazer um movimento forte para cima, aí ele volta, deixar um pivô de alta para a gente possibilitar em compras, tenta ir, voltar, não vai, desce novamente, depois sobe, anulando todo esse movimento de queda 100%. O mercado começou a ficar muito congestionado, média de 200 bem plana no centro, mercado trabalhando entre elas, todos os tempos gráficos, 5, 10, 15, com a média de 20 plana entre o gráfico. Então, bem difícil de operar o mercado brasileiro, principalmente o índice, nesse, nesse dia de hoje. Tá? Depois houve uma queda, imaginávamos, vai buscar uma tendência, começou a congestionar de novo, e aí ficou nesse range de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Imagino que hoje foi um grande dia de acúmulo, tá? Então, ou seja, acumulou bastante movimento, bastante volume, para possivelmente amanhã nós termos um dia de bastante direção. Vamos esperar para o dia de amanhã, certo? Já comentando um pouco sobre o índice. Então, a gente tem essa região e temos essa região de acúmulo. Então, se o mercado entrar nessa região, ele trabalhar aqui, vai ser perigoso, tá? Vamos buscar fazer umas entradas. Porém, se ele passar desse fundo, Deus nos acuda. Se ele passar desse topo, já vai ficar mais interessante porque a gente começa a buscar uma reversão, tá?
tem bastante pontos dentro desse espaço. Então, a gente tem mais de 1.000 pontos nessa região. Ele rompeu o topo no final do dia. Isso é interessante. Tá? Se ele começar a trabalhar aqui para cima, a gente vai buscar o topo. Se ele trabalhar aqui embaixo, novamente a gente vai buscar ver se ele vai manter-se alto. Se ele ficar aqui, vai ficar um pouco mais complicado. Vamos trabalhar um pouco mais cautelosos nessa sexta-feira, tá, gente? Vamos ficar um pouco mais alerta, vamos aguardar um pouco mais de direção para começar a tomar as atitudes dentro do mercado brasileiro, principalmente no índice, tá? Diferente do dólar, que o dólar ele foi bem mais direcional, bem mais interessante, tá? Então, o dólar a gente consegue ver que ele deu um movimento de força para cima. Imaginávamos que poderia ser uma barra de exaustão, tá? Por que poderia ser uma barra de exaustão? Porque ele deixou o primeiro pavio e o segundo pavio, deixando para a gente o poder das duplas. Então, já de começo, a gente buscou esse ponto de correção. Como assim um ponto de correção? Depois de um movimento de força para cima, o mercado tende a corrigir uma região de 50% a 65%. Toda vez que ele não mantém, né, não toma continuidade já nas próximas barras. Então, após 2 pavios e vi anular essa região, eu já fiz essa venda. A gente conseguiu fazer uma venda, eu consegui fazer uma parcial de 6 pontos, buscava esse fundo, depois mais esse fundo aqui, mas infelizmente o mercado voltou a subir. Então, ele sobe, busca uma tendência, uma nova possibilidade de compra, tenta romper topo e volta. Uma correção saudável, bem apoiado no ajuste, busca uma nova compra aqui nessa região, ou talvez nessa região, e vem buscar o topo novamente. Tá? Então, mercado um pouco bem mais direcional, esse dólar, então sempre buscando compras, não via possibilidade de vendas, apesar de ter algumas possibilidades de vendas, mas ele tomou-se uma tendência até que interessante, subida, correção na região de 50%, ou seja, ele volta, não perde fundo, continua subindo. Então, e aí, no final do dia, a gente consegue perceber que o dólar manteve-se nessa região de suporte e resistência que está traçada aqui dessa linha. Então, ele tentou romper e voltou para baixo. Ele ainda está numa tendência de alta. Então, a gente tem a subida, uma região de correção saudável, para possivelmente ele continuar a subida e vir buscar o próximo ponto, que é lá no 5.600. Ponto importante para esse dólar. Primeiro ponto importante, 260 minutos. Toda vez que ele vem testar 260 minutos, ele sofre um pouco para passar. E ele já sofreu para passar nesse ponto. Porém, nesse ponto em específico, a 20 estava caindo. Nesse ponto em específico, a 20 está subindo e está sendo bem, bem respeitada pelo mercado. Porque, ó, perceba que o mercado ele nem chega próximo a ela. Pensamentos para amanhã. Se o mercado começar a trabalhar para baixo, nós temos essa região aqui para sofrer, para passar um pouco de calor. Porém, se ele passar e começar a trabalhar acima da 260 minutos, vamos buscar esse topo. Tá? O dólar tem mais direção. O dólar está com mais direção, diferente do índice que ele ficou bem acumulado. Voltando para outro tempo gráfico, que é o diário. O mercado, como eu tinha comentado alguns dias atrás, o dólar estava muito distante da média de 20. O que ele fez? Foi buscar a média de 20. Acabou de testar a média de 20 e também sofreu um pouco. Então, além da média de 200, a 20 do diário também está no momento de teste. Vamos entender como o mercado vai se comportar nessas regiões. Outro ponto, a média de 200 dos 5 minutos está sendo bem respeitada para essa tendência de alta. Tá? Precisamos levar alguns pontos para tomar atitudes se for buscar operações contra a tendência. Por enquanto, o dólar é alta e índice é acumulado. Enquanto isso, a gente vai buscando operações dentro da tendência. Caso o mercado voltar, o mercado mudar de direção, a gente toma novas atitudes. Certo, gente?
Espero que tenham gostado. Quem ainda não nos segue, não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se quiser compartilhar, sempre é bem-vindo. Também ativa o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Tá certo, gente? Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para todos. Bom final de semana. E para segunda-feira nós estamos voltando. Um abraço, gente. Tchau, tchau.